Muito boa noite, bem-vindo. Ora, hoje, quinta-feira, e como sempre, ao longo da próxima hora e meia, temos boas propostas para partilhar consigo. Vamos falar com o realizador João Nicolau do filme A Providência Guitarra, que chega a 14 de maio aos cinemas nacionais e que integra no elenco Salvador Sobral. Assinalamos aqui também hoje o Dia Internacional do Jazz, com Laurent Philippe, um dos grandes nomes do jazz em Portugal, que nos vai falar do seu espetáculo de homenagem a Miles Davis. Vamos receber Rui Estrela, mentor e coach que trabalha, veja, o desenvolvimento pessoal no universo masculino. Também vai cá estar o Bruno Ferreira, humorista, que a voz é conhecida do público, desde o êxito que foi o Contra-Informação, a personagens de filmes de animação como Frozen ou Toy Story. Abordamos o tema da pirataria digital e da proteção das obras audiovisuais e vamos ter também connosco Paulo Santos, diretor-geral da Associação Portuguesa da Defesa de Obras Audiovisuais. Pelo país, continuamos a acompanhar a viagem pela Nacional 2, que hoje teve paragem em Viseu. Conversamos com mais um português do mundo e, claro, não vai faltar a informação objetiva com a Estela Machado. Como vê, bons motivos para ficar desse lado. Este programa começa agora mesmo. Bem-vindo. Muito boa noite, bem-vindo. Quinta-feira, último programa desta semana. Arrancamos a falar de cinema, mais exatamente do filme A Providência Guitarra, que depois de abrir o Festival de Roterdão vai estar em competição no Indy Lisboa e estreia depois nas salas portuguesas no próximo dia 14 de maio. Inspirado num conto de Robert Louis Stevenson, o filme é definido pelo realizador, João Nicolau, como um namoro com a comédia, com o musical e com o drama recambulesco. Inclui no elenco Salvador Sobral, que faz a sua estreia como ator no cinema. Vamos ver agora algumas imagens e já vamos saber tudo sobre este filme com o próprio realizador, João Nicolau. Vamos ver o treino. Eu e o meu marido, Leon Bertellini, somos artistas. Queremos muito apresentar-nos no seu café. Sou um artista, senhor. Um artista é um homem diferente, superior. E isso o senhor não é capaz de entender. Coitadinho de quem dorme à porta do seu amor. Das pedras faz travesseiro, das estrelas cobertor. Coitadinho de quem dorme à porta do seu amor. Das pedras faz travesseiro, das estrelas cobertor. Coitadinho de quem dorme à porta do seu amor. Das pedras faz travesseiro, das estrelas cobertor. Coitadinho de quem dorme à porta do seu amor. Das pedras faz travesseiro, das estrelas cobertor. Coitadinho de quem dorme à porta do seu amor. Das pedras faz travesseiro, das estrelas cobertor. Com 600 mil demónios. Coitadinho de quem dorme à porta do seu amor. O que se passa aqui? Ora, muito bem, temos aqui comigo João Nicolau, realizador deste filme. João, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje. É um gosto e começarmos a falar de cinema e de cinema português, sobretudo. João, que filme é este? Conte-nos tudo. Vai estrear dia 14 de maio, ainda não o vi, mas estou aqui para ouvir tudo. Qual é a ideia mesmo deste filme? O João Nicolau já ouviu? Primeiro pergunto-lhe, gostou do que viu? Pois, claro, já ouvi muitas vezes, claro, exatamente. Não, como o Júlio disse há pouco, é um filme que namora com a comédia, com o musical, com o drama rocambolesco, mas é sobretudo um filme que acompanha as peripécias de um casal de artistas ambulantes, a Elvira e o Leon Bertellini, na vila fictícia de Cova Ronca, e é um filme que segue estas peripécias como à maneira de um filme de aventuras, digamos. O desafio para este filme foi criar um espaço de tempo indefinido, maioritariamente passado, mas com, digamos, viagens recorrentes a outros tempos, que eu não quero aqui explicitar,
para deixar essa descoberta para o espectador. E é um filme que aborda, sobretudo, as implicações das várias posturas éticas e sociais que se têm na relação com o trabalho artístico. Baseado já num livro que é de 1874. Na verdade, num conto. Num conto, não é? Conto, exato. Do Stevenson, exato. Exatamente. O conto é mais, digamos, um ponto de partida do que propriamente o filme adapta o conto, mas digamos que não de uma forma fidelíssima. É mais um ponto de partida, até porque o conto era bastante pequeno e o filme é um filme de longa-metragem. Porquê é que o conto o inspirou, João? Em que é que o inspirou? Quando eu tive a oportunidade de ler, eu fiquei, digamos, absorvido ou apaixonado, se quisermos, pela espessura do personagem principal, do Leon Bertellini, personagem principal do conto, porque do filme a personagem principal é na verdade o casal, que é interpretado pelo Pedro Inês e pela Clara Riedenstein. Que são os atores do filme. Exatamente. E o que me inspirou foi a riqueza de traços que o Stevenson deu a este personagem e apeteceu-me, digamos, conhecê-lo melhor, mergulhar mais no seu universo e expandi-lo, que foi uma coisa que creio que fiz no filme. E quando expande isso, dá asas à sua imaginação ou vai buscar outras inspirações? Bom, forçosamente não serei o melhor juiz em causa própria, mas sim, aliás, um dos prazeres teve a ver com a forma como o texto foi vertido para português e foi também um bocado a possibilidade de cavalgar esse gozo da linguagem. É um filme que tira prazer e que espero que ofereça prazer também ao espectador pelo uso da linguagem. Quase que há uma escola de cinema português. Nós temos uma escola de cinema português em que, de facto, a palavra é essencial. É uma boa pergunta. Nós temos uma escola de cinema em Portugal, a Escola Superior de Teatro e Cinema, que eu não frequentei. Eu fiz outro tipo de estudos. Eu não diria que temos uma escola, porque felizmente há filmes bastante diversos. O que nós temos, e que eu continuo a apoiar incondicionalmente, é um sistema de financiamento público que permite a total liberdade criativa ao realizador ou à realizadora. E essa é digamos que é uma vantagem que eu acho que há que guardar e que explorar. Não traz qualquer constrangimento a um realizador, esse apoio público? Não, um apoio privado poderia trazer porque há um investidor ou há um cliente. Claro. Se há um apoio público, digamos, é uma obra pública, tal como uma ponte ou como uma estrada, escolhida de forma concursal e com os critérios todos definidos e claros. Não é? João, está ligado à música desde sempre também e os seus filmes cruzam muito a música e este é mais uma vez um exemplo disso. É essencial a música num filme do João Nicolau? Quer dizer, não é um programa propriamente estabelecido, mas tem sido. Na verdade, a música surgiu na minha vida até antes do cinema. Sim, claro. Não só como ouvinte adolescente clássico, digamos, mas depois também me envolvi numa série de projetos musicais de vários índoles e de vários géneros. E hoje, para mim, é uma matéria que eu gosto bastante de trabalhar no cinema. Faço questão de filmar, digamos, as músicas todas em direto, na rodagem, haver pouca pós-produção, digamos. Neste filme não há quase nenhuma. Como aquela que estávamos musicais a ver aqui há pouco. Exatamente. Estamos a ver agora, não é? Não é bem. Esta é outra. Esta é outra. É outra. Era também em direto, exatamente. Sim. E estávamos a falar de música. A escolha de Salvador Sobral tem, de alguma maneira, a ver com isso ou não?
Quer dizer, tem e não tem. Tem porque eu conheci o Salvador. Ele é um dos atores, já falou. Exatamente, depois do casal protagonista, digamos, é o papel que tem mais peso, é o representado pelo Salvador. Eu já conhecia o Salvador e desde que nos conhecemos que ele sempre demonstrou um interesse em experimentar fazer um filme, não necessariamente, digamos, uma experiência que ele estava à procura, creio eu, que fosse de interpretar mesmo um personagem fictício e não ser qualquer coisa que tivesse mais ou menos a ver com ele. E eu desafiei-o para um casting, ficámos os dois bastante contentes e entusiasmados e ele faz aqui o papel do Stubbs, um jovem estudante de Cambridge, que não poderia ser mais diferente do que o próprio Salvador é, e isso foi muito divertido jogar com isso. Quando elaborou este filme e quando partiu deste conto, escolheu este trio de atores que aqui temos, como é que se escolhe os atores para um filme destes? Assim, cada projeto é um projeto. Sim, eu nos meus 2 filmes anteriores, no John From e no Technoboss, fiz castings extensíssimos até ficar absolutamente convicto, que é uma necessidade que eu tenho, que aquela pessoa pode fazer o papel e vai enriquecer, digamos, o filme. Neste caso, eu fiz um casting muito localizado, digamos que vi um conjunto muito diminuto de pessoas, porque já tinha algumas ideias, não só do tipo de voz, como do tipo de corpo que queria, até do tipo de cores de pele, de cabelos, já tinha essa ideia. Tudo conta. E claro que soubessem tocar e cantar. Também era sim, era uma condição sine qua non, sim. João, quanto tempo é necessário para elaborar e produzir e realizar um filme destes até chegar à sala de cinema? Está a trabalhar nisto há quanto tempo? Ora, vai estrear agora em maio de 26, eu diria que desde logo a seguir à pandemia. Portanto, entre a escrita do argumento, a captação do financiamento, não é? Os vários concursos que se podem fazer e outros apoios que se podem obter, e depois toda a preparação do filme, a rodagem e depois um período que também é sempre normalmente longo, que é a montagem, pós-produção, digamos que em média são 4 a 5 anos, pronto, depende muito dos projetos, mas digamos que a minha média e a dos meus colegas é mais ou menos essa. Não é fácil fazer mais rápido. Não é fácil. Diga uma coisa, fez o argumento, escolheu os atores, vamos começar a rodagem. Ao longo não sou... Ainda há os ensaios antes. Não, os ensaios, peço desculpa. Pois, é uma parte muito importante para mim. Também, sim, os ensaios. Não, mas não era aí que eu queria chegar, era durante a rodagem, durante essa rodagem do filme, há alterações àquilo que escreveu. Os atores vão dando algumas notas assim que o levam a ir alterando aqui e ali alguma das coisas que escreveu. Certamente, e foi por isso que eu puxei, claro. Exatamente, foi por isso que eu puxei os ensaios, porque eu cada vez mais... A falar com um leigo. Não, é que eu cada vez mais... De cinema, há várias maneiras, exatamente, claro. Há várias maneiras de fazer filmes, felizmente, e isso dá origem a vários tipos de filmes, que essa diversidade acho que é salutar. Eu, no meu caso, gosto cada vez mais de ensaiar e todas essas alterações vão sendo construídas com os atores, com o elenco, durante os ensaios. Depois, durante a rodagem, também há sempre adaptações que temos que fazer, quer seja adaptações ao decor onde estamos a filmar, ou às condições, sobretudo ao tempo que temos para filmar, que é sempre o bem mais precioso. E, paradoxalmente, quando os atores estão muito bem preparados, têm muito mais facilidade em improvisar e integrar mudanças de última hora que possam surgir, porque elas surgem de todo lado, da luz, do som. Os ensaios são decisivos para isso. Exatamente. É para a preparação dos atores, era aquilo que falava há pouco. Exatamente. Já estreou no Festival de Roterdão, Internacional de Roterdão. Qual foi a recepção? Como é que... Foi ótima. Eu estava bastante curioso, porque este é um filme que é ambientado, digamos,
num contexto, digamos, mais latino, mais da Europa do Sul, e foi bastante bem recebido em Roterdão. Tivemos o privilégio de abrir o festival e com isso ter 4 sessões ao mesmo tempo, e depois ainda mais 2 durante o festival, e não poderia ter desejado melhor para a estreia do filme, que agora, pronto, vai antestrear, como disse, no dia 5 no Indy. Queria convidar também os espectadores. No Indy Lisboa, já dia 5. No Indy Lisboa, na Culturgest, às 9h30, no dia 5, na terça-feira, e depois, a partir do dia 14, estará pelas salas do país. Nas salas de cinema em todo o país, para vermos este filme. Só para terminar, ainda é difícil fazer cinema em Portugal? Eu não sei como é que é fazer noutros sítios, mas, na verdade, quer dizer, tenho contacto, claro, com colegas, claro, etc., mas nunca tive uma experiência de fazer um filme que não fosse produção portuguesa. É difícil, mas também é muito entusiasmante e há que tirar gozo das dificuldades, senão, se não for com essa, digamos, com essa atitude, pode ser mesmo desmotivante, mas felizmente a equipa que me acompanha já em alguns filmes até este permite-me sempre esse gozo e esse prazer a filmar. Magnífico. João, a Providência Guitarra, dia 5 no Indy, 9h30 na Culturgest. Exatamente. E dia 14 nas salas de cinema em todo o país, para vermos mais um filme já de uma longa carreira que o João Nicolau tem no cinema em Portugal. João, muito obrigado. E obrigado. Felicidade. Hei de ver o filme. E do próximo cá estaremos para falar outra vez. Espero que sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Do cinema, seguimos para a música. Hoje celebra-se o Dia Internacional do Jazz e nós também assinalamos aqui. Vamos falar com Laurent Philippe, trompetista, compositor e um dos nomes mais importantes do jazz em Portugal, com mais de 40 anos de carreira. Em 2026 assinalam-se os 100 anos do nascimento de Miles Davis. É uma das suas grandes influências e Laurent Philippe presta-lhe homenagem num concerto especial que é também uma viagem pela história do jazz. Ora, e se hoje, eu julgo que já tenho o Laurent Philippe pronto, já está aqui, já estava. Estava a fazer uma hesitação porque não estava a ver no ecrã. Laurent Philippe, muito obrigado, boa noite e bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela sua disponibilidade. O jazz continua a ser uma música mesmo universal? Eu creio que sim, não é? Porque é a música que marcou sobretudo o século XX e é uma música que é praticamente clássica neste momento. Portanto, eu diria que ela faz uma transição para o século XXI com um sentido de modernidade muito ligado também à forma como os músicos estão hoje em dia a fazer o jazz, que é diferente, mas é uma continuação, sim, sem dúvida. Laurent Philippe, você tem uma carreira dedicada ao jazz, é um dos grandes nomes do jazz em Portugal. Como é que nasce o jazz dentro de si? Nasce muito cedo, é um ato de liberdade que nasce na minha adolescência, portanto, logo no período pós-25 de Abril, como uma forma de me expressar, também de me afirmar enquanto jovem, mas de, sobretudo, cultivar esse sentido da liberdade que o jazz permite ter como linguagem universal. E, portanto, para mim foi sempre uma forma de vida muito, muito importante. Na altura, Miles Davis já era a sua inspiração ou não foi por aí que começou? Foi logo desde o início, foi uma das figuras que muito me influenciou, porque em casa dos meus pais havia uma seleção de discos que incluía o quinteto do Charlie Parker com um jovem Miles Davis. E aquilo que mais me surpreendeu na altura foi a sonoridade do Miles Davis, que era absolutamente diferente, era uma sonoridade, como eu digo, muito amadeirada, muito aveludada, portanto não era a estridência que se conhece ao trompete. Isso suscitou em mim muita curiosidade, intrigou-me até. Laurent Philippe, um espetáculo agora, 100 anos de Miles Davis, a homenagem ao Miles Davis. Ainda continua a ser Miles Davis aquela referência?
Sim, continua porque o Miles é mais do que um músico, é um artista que, como eu costumo referir, protagonizou 5 mudanças da história da música do século XX. E, portanto, nesse sentido, o jazz é uma música de facto extremamente dinâmica. E o Miles foi sempre uma influência. E esta é a altura de o celebrar, e neste momento tenho o tal concerto 100 anos de Miles, que é uma legítima homenagem a Miles Davis, que faria 100 anos agora no dia 26 de maio. E onde é que se pode ver o concerto, Laurent Philippe? Recentemente estivemos no Auditório Municipal do Seixal e espero agora em breve percorrer outros auditórios, mas não tem nada de concreto ainda definido. Já vamos voltar a falar, deixe só ver um bocado então deste seu espetáculo, vamos ver aqui umas imagens e voltamos aqui à conversa com o Laurent Philippe. Muito bem. Trajão, Mário Delgado, Máximo Cavalli, Pedro Lopes. Magnífico, é mesmo a não perder. Laurent Philippe, isto é pôr o trompete e os instrumentos a falarem, basicamente, o jazz, não é? Esse pequeno vídeo que passaram exemplifica bastante bem as diferentes etapas da carreira da vida de Miles Davis. E o espetáculo tem que ver com isso, ou seja, é uma retrospectiva de uma longa carreira que atravessa 5 períodos da história da música e que é feita, neste caso, em cumplicidade com os meus amigos músicos que aparecem anunciados nesse vídeo. Olá, Laurent Philippe, é arriscado dizer-se que não há género musical que dê
tanta margem ao improviso a um conjunto de músicos como dá o jazz? Eu acho que sim, porque é aquilo que dizíamos há bocado, é a música da liberdade. E hoje celebramos internacionalmente o Dia Mundial do Jazz, ou internacional, mas é uma forma de liberdade que deve ser preservada, porque ela é uma liberdade ao mesmo tempo disciplinada. Ou seja, para ser um bom músico de jazz tem que se trabalhar muito e tem que saber ouvir os outros, é muito importante. E num espetáculo destes, onde eram 5 músicos, não é? Contei bem. Sim, somos 5. É fundamental todos estarem-se a ouvir uns aos outros, ou cada um já sabe o que é que tem que fazer e vai dando largas à sua imaginação no seu instrumento? Não, ouvir-se é fundamental, é como em qualquer diálogo, é preciso ouvir e depois responder. E isso é uma das regras importantes, fundamentais do jazz, é saber ouvir. Sem dúvida. E acha que em Portugal o público sabe ouvir jazz? Eu penso que sim, eu espero que continuem, porque há tanta oferta neste momento que as pessoas também têm tendência a dispersar-se. Mas o jazz é uma música que deve ser promovida e as pessoas devem ir ouvi-la para que ela continue a evoluir. É fundamental. Quando diz que o jazz deve ser promovido, sente que em Portugal não há essa promoção do jazz, sobretudo nos órgãos de comunicação social? Neste momento sinto, até porque os meios de difusão são muito limitados. Nós temos muito pouca difusão através dos canais de rádio, por exemplo, programas de televisão dedicados ao jazz, não me lembro de nenhum neste momento, e as programações neste momento carecem de facto de mais dinâmica. E porquê, Laurent? Acha que o jazz precisa de um público que perceba de música? Não, acho que o jazz precisa de público, por isso simplesmente. Depois, se as pessoas gostam ou percebem, é outra história, mas o importante é poder fazer este tipo de música para que as pessoas possam ir ao encontro dela. E há um público de culto do jazz, não é? Que ainda é muito feito em bares e em sítios muito próprios, não é? Sim, sem dúvida, mas infelizmente também devo dizer que o espírito do clube está pobre neste momento e precisava de ser, sim, nomeadamente cito um dos emblemáticos clubes que é o Hot Clube de Portugal, a Praça da Alegria, que continua fechado, que é uma coisa inexplicável, tendo em conta que é um dos clubes mais emblemáticos do mundo e da história do jazz. Lisboa precisaria, enfim, Porto também, todas as cidades, de mais clubes onde os jovens músicos se pudessem apresentar de uma forma informal e até de uma forma interativa. Há muitos jovens, Laurent e Filipe, a aderirem ao jazz para tocarem instrumentos e tocarem este género musical? E há excelentes músicos, aliás o exemplo é o jovem pianista que faz parte deste meu grupo dos 100 anos de Miles, que é o Pedro Lopes, e é um exemplo de um jovem talentosíssimo, com uma excelente formação, e há mais, não é? Portanto, ele é apenas um exemplo. E já tivemos mais músicos de jazz que temos agora, ou não? Não, eu acho que temos mais neste momento, ou seja, há muitos músicos a formarem-se e por isso é que é necessário criar espaços onde eles possam ser ouvidos. Não é preciso criar nada muito complicado, mas se a maior parte dos espaços públicos tomarem a iniciativa de criar uma zona de apresentação, os músicos aparecem, eles tocam. O Laurent Filipe continua a fazer isso? Eu gostaria, infelizmente não sei bem a quais são os sítios, mas sempre fez parte da minha vida, não é? E continua hoje em dia. O trompete foi sempre o seu instrumento de eleição, Laurent Filipe? Sim, o trompete é a minha voz e é o meu instrumento de eleição. E é difícil compor música para jazz? Compor música é um ato de criatividade, portanto é difícil se o tomarmos a sério e requer trabalho. A experiência ajuda muito porque
o jazz tem regras e a maior parte dos temas obedecem a estruturas que têm que ser aprendidas e é dentro desses moldes que se escreve. Portanto, implica também ter experiência e aprender ao longo do tempo. Fazer um espetáculo destes, de tributo a Miles Davis, implica que os músicos todos conheçam profundamente Miles Davis? Não, mas implica sobretudo trabalhar bem aquilo que é a mensagem que está por trás de cada um dos temas e perceber bem o contexto histórico, cronológico de cada uma das peças. Uma delas, por exemplo, posso citar, é o famoso disco In a Silent Way, de 1969. É um disco emblemático porque é o princípio do jazz rock. E com esse disco, Miles Davis, de repente, foi buscar um público que não existia na área do jazz. Ora, os músicos, ao tocarem esse tipo de repertório, têm que perceber um bocadinho qual era a sonoridade. E, portanto, há um trabalho de pesquisa e de integração no contexto que é importante. Isso é engraçado perceber isso e como é que isso é feito. Ainda assim, pode-se dizer que o jazz é uma música profundamente norte-americana? O jazz é uma música mundial, é uma música universal. É claro que a origem dela, e com toda a legitimidade, está no continente norte-americano, nos Estados Unidos da América do Norte. Mas a partir da Primeira Guerra Mundial, o jazz chega à Europa e começa a desenvolver uma personalidade e uma linguagem muito própria que hoje em dia é extremamente identificável. Há uma diferença entre a linguagem europeia de jazz e a linguagem norte-americana hoje em dia? Sim, sem dúvida. Sempre houve e ela é cada vez mais marcada porque são culturas diferentes, é isso que é bonito. Ou seja, o jazz é uma aceitação também da multiculturalidade. Laurent Philippe, de onde é que veio? Já nos explicou como é que começou no jazz, mas tinha antecedentes ou gostou? Por isso simplesmente ouviu e gostou. O que é que aconteceu? Só para terminarmos. Eu tinha, além dos discos que estavam disponíveis em casa, tive contacto com músicos mais velhos que já estavam a fazer este tipo de música e que me serviram de guias para que eu depois, como autodidata inicialmente, e depois também com a colaboração do José Eduardo Conceição e Silva, que reconheço sempre, eu entrasse por este tipo de música e continuo a estudar e a aprender e assim continuarei, espero. O jazz continua a ser uma fonte inesgotável de conhecimento, sempre? Sim, de facto, é uma música infindável e é uma música que permite redescobrirmos-nos também. Sim. E de qualquer maneira, só voltando ao tema do improviso no jazz, já assisti a alguns concertos de jazz, já vi muitos músicos de jazz. Às vezes, para quem não está familiarizado com o jazz, acha que os músicos estão a improvisar, ou seja, há um espaço ali em que cada um está a improvisar e pronto, isso contagia de alguma maneira as pessoas. Mas, em boa verdade, como disse há pouco, não é isso que acontece. Há aqui uma questão que é preciso desmistificar. Uma é o free jazz que aparece, digamos, no final dos anos 50, 60, e que vem, de facto, tirar as barreiras todas daquilo que eram as regras da improvisação. A outra é a forma tradicional de improvisar, que é muito estruturada e que requer muita disciplina, porque é sobre a estrutura de um tema. E, portanto, é preciso conhecer a harmonia com todas as escalas correspondentes e é preciso respeitar isso e ter uma capacidade muito desenvolvida de seguir a forma de um tema. E é sobre isso que se improvisa, ou seja, que se cria no momento uma música nova, mas é sobre uma estrutura e sobre um conceito muito disciplinado. Portanto, o jazz, se é uma música de liberdade, ela é uma música de liberdade, mas dentro de barreiras muito bem definidas. E os músicos têm que conhecer bem essas barreiras, com toda a certeza. Sim, sem dúvida. Claro. Há algum instrumento que seja a base do jazz? Ou todos são todos importantes, como é óbvio, mas há um que identifica, é o trompete ou não? O trompete era conhecido como sendo o porta-voz, porque o jazz começa tradicionalmente em New Orleans, não é, com bandas de marcha, e portanto havia duas vozes que normalmente levavam a procissão à frente, que era o trompete, o cornetim e o clarinete, com a resposta do trombone. Portanto, estes três instrumentos
lideravam, digamos assim, a fanfarra e a procissão. Porque eram instrumentos também que se podiam ouvir acusticamente. Depois, com a evolução do tempo, vão surgindo instrumentos elétricos, mas obviamente que o piano, por exemplo, não teria feito parte disso em espaços abertos porque não se podia ouvir. Portanto, acontecia onde? Acontecia em salões, em prostíbulos, com pianistas como o Jelly Roll Morton, e depois, mais tarde, quando começou a ser amplificado, é que o piano se transformou num instrumento audível. E hoje faz parte, claro, e o jazz faz parte também do imaginário das pessoas e todas as gerações. Laurent Philippe, muito obrigado. Então temos este espetáculo agora ao longo deste ano, tributo a Miles Davis, 100 anos, não é? Com o Laurent Philippe e a sua banda, e vamos seguir com toda a certeza, vamos seguir este espetáculo. Muito obrigado. Vamos a isso. Muito obrigado. Sobretudo por esta partilha e por esta aula quase de jazz que tivemos aqui. Não, foi obrigado. Foi um prazer. Um grande abraço. Obrigado, Laurent Philippe. Igualmente, obrigado. Internacional do Jazz, não se esqueça hoje. Recebo agora o Rui Estrela, ele que é mentor e coach e trabalha o conceito de masculinidade e o desenvolvimento pessoal no universo masculino. Rui Estrela, boa noite. Muito obrigado por ter vindo. É um tema este, devo dizer que... vou ser sincero, não é comum falarmos disto e falar-se disto, mas tinha tantas coisas aqui para falar. O Rui Estrela é licenciado em Marketing e Comunicação, já trabalhou, enfim, no mundo corporativo, formou-se em áreas de coaching, constelações familiares, etc. E foi fundador da organização Zoom Talentos, também que, enfim, promove o desenvolvimento pessoal jovem nas escolas secundárias. E é a fundação desta organização, New Man Trouble, que é criador do membro deste New Man Coaching, focado no universo masculino e na ancestralidade tribal. Explique-me o que é isto. Antes de mais, boa noite. Boa noite e obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito interessante. É sempre muito bom ter um convite para partilhar aqui a minha missão, claro. para chegar a mais gente, que eu sinto que é super necessário, não só atualmente, cada vez mais, mas no geral para todos os homens. E então eu trabalho a masculinidade saudável, o sagrado masculino, trabalho a voltarmos outra vez a trazer aquilo que foi deixado lá atrás quando estávamos em harmonia com a natureza, com o nosso feminino interno e o nosso masculino interno também. Portanto, durante muitos anos os homens foram ensinados com alguns padrões de não sentirem emoções, não darem um olhar cuidado ao seu feminino, ao seu masculino também seguro e firme e responsável. E então é isso que eu trago. Trago aquilo que lá atrás se fazia naturalmente com os homens na natureza, que estava tudo em harmonia e que foi-se perdendo ao longo do tempo nesta era mais competitiva, mais que eleva tudo o que é mais de conquista, competição, que começou a ostracizar o feminino dentro e fora dos homens. Então é uma missão que existe, claro. E é isso que tenta fazer, tenta explicar. Também. Te explicar, dar o exemplo, trazer exemplos também de... Porque, repara, Júlio, é muito difícil hoje em dia perguntar a um jovem quem é que ele se revê, quem é que ele mimica, quem é que ele vê como algum modelo de seguir os seus passos ao aprender. Não é difícil perguntar, se calhar é difícil a resposta dele. Exato. Cada vez menos o jovem diz que é o seu pai. Cada vez menos sentimos que, conforme vai havendo este distanciamento do homem do seu feminino, também, devido também a algumas coisas que aconteceram lá atrás, que foi a eliminação dos rituais iniciáticos, que eram tão necessários para trazer responsabilidade do rapaz para um movimento mais responsável e tornar-se homem, ou pelo menos acompanhar e aprender com os homens que seriam os seus anciões e os seus guardiões do seu ensino. Então temos cada vez mais homens que são adolescentes ainda em corpos de adulto. E então também tomam muitas atitudes, e quase inconscientes, a maior parte inconscientes, para com a sua sociedade, a sua responsabilidade, a sua relação, os seus filhos. Crescem depressa demais, é, Rui? Não. Então? Ao contrário. Não crescem com um marco... Vamos aqui entender aqui Vamos a isso. Um paralelismo.
Por exemplo, as mulheres têm um marco que é inalterável, que existe em todas as mulheres, que define a sua passagem de uma rapariga, de uma parte mais infantil, para uma parte mais madura, Mais adulta, que é a sua primeira menstruação. Certo. Torna tudo um movimento interno de não só hormonal, mental, espiritual e até físico, em que vem a mãe, a irmã, a avó, a anciã e dizem, olha, a partir de hoje muitas mudanças vão acontecer, e então tens de trazer uma nova responsabilidade e uma nova maturação que está implícita a este crescimento natural. Os homens não têm esse padrão, pois não. esse marco. Aliás, diz que um rapaz e uma rapariga da mesma idade, 14, 15, 16 ou 17, então a rapariga é sempre mais madura que o rapaz. O rapaz é mais infantil, não é? Agora. Agora. Antigamente não era. Porque havia, dependendo das tribos, e repare, Júlio, em tribos que nunca se conectaram, desde a Austrália ao Brasil e muitos outros sítios do mundo, quase todos, havia sempre rituais iniciáticos. Entre ali os 11, 12, 14 anos, havia um momento em que, como nos cinturões do Karaté, os jovens rapazes começavam-se a preparar para acompanhar, sair do acompanhamento do feminino, das mães, da sua aldeia, das guardiãs do seu crescimento e irem para fora, irem para o mundo, irem aprender as artes dos homens, do masculino. Porquê? Porque a sobrevivência das suas aldeias, das suas terras, dependia da maturação e responsabilização firme dessas crianças que passavam o bastão, eram passados para serem homens. Então, repara, uma sociedade que isso não acontece. Temos todas as atitudes desviantes que temos hoje em dia e muitas outras que estão a crescer, infelizmente, e que é isso um pouco, uma parte do meu trabalho, que é voltar à responsabilização, voltar ao movimento do antes e do depois e tornar a responsabilização, como muitos dizem no sagrado masculino, que no fundo não passa de começarmos a ter responsabilidade pelos nossos atos, por aquilo que queremos, por aquilo que não queremos e aquilo que nos faz bem para o nosso crescimento. Rui, então o Rui já faz isto, trabalha com que idades? Isto momento... é um trabalho de idades muito específico ou não? Não, então. Eu trabalho com homens maiores de idade, algumas razões. Maiores, está-me a falar quê? Desde os 18 até já tive pessoas nos meus trabalhos com 70 quase. À procura de quê? De encontrar aquilo que nunca foi ensinado, encontrar aquilo que foi deixado lá atrás, ou que nunca foi... São pessoas confusas na sua identidade? Não são pessoas confusas, são pessoas que precisam... E acho que falo por quase todos os homens, ou quase todos, porque a consciencialização do masculino, do homem, é uma coisa que só há poucas décadas começou a ser uma coisa normalizada e não uma coisa que fosse uma necessidade. E então, quando começamos a ver áreas do autoconhecimento, da psicologia, de terapia, começarem a ser normalizadas no homem, que antes eram tratadas como precisas de ajuda, és menos homem, só vais ter ajuda de alguma área da saúde mental quando precisas mesmo. E aqui isto tornou-se, quanto mais eu me conheço, mais a minha vida flui e menos as minhas ações inconscientes deixam de me guiar na minha vida. Portanto, quando nós reagimos, quando nós apenas respondemos ao estímulo exterior e normalmente de uma forma inconsciente e imatura ou reativa, o que é que acontece? Fazemos com que a nossa vida também nos traga isso. Nas relações amorosas, nas relações com os nossos filhos, com o nosso trabalho e mesmo com o nosso propósito, missão, o que é que realmente nós gostamos e não gostamos, queremos e não queremos, definindo assim os seus valores e os seus princípios bem firmados. Uma coisa que é muito difícil quando eu pergunto a um homem, quais é que são os teus valores e princípios? E ele, olha, nunca pensei nisso. Então como é que tu reges o que vem para a tua vida e tu dizes não e o que vem para a tua vida e tu dizes sim? Nunca pensei nisso. E então, com isso bem firmado, nós conseguimos, Júlio, ter uma vida onde conquistamos o nosso posicionamento, não só dentro e fora de nós. Tem muitos jovens à procura disso? Cada vez mais jovens. Sério? E por isso é que eu estou a abrir um novo trabalho para jovens menores. Claro que estou aqui a tratar com a minha advogada da parte mais legal, claro, para fazer isto com toda a calma e toda a normalidade para não ter nenhum problema, porque é preciso, trabalhamos com menores, mas a minha visão e o que vai acontecer talvez ainda este ano, o primeiro encontro
de desenvolvimento em que eu quero, porque os meus trabalhos têm muito impacto positivo, mas é preciso um acompanhamento. E eu posso ser mentor, mas não vou estar na vida desses jovens a minha vida toda. Então, a minha proposta é trazer para esses trabalhos específicos... Família. O representante do masculino, tal como era antigamente. Seja o pai, ou seja o representante do masculino e a criança. E em que eu trabalho individualmente cada um deles, numa parte desses dias, e uno-os para que eles façam um compromisso entre eles, para com eles, e um compromisso, porque é lá fora, na vida real, que as coisas começam a ser prática e fazer com que haja cadência para ficar internalizada. Portanto, é um movimento que é super necessário para desenvolvermos aqueles que vão ser os próximos líderes e trazer mais consciência para as suas vidas logo de cedo. E até que ponto isso é importante também para as relações com homem e mulher? Ou não? Totalmente. Hoje em dia, claro. Porque, entre duas pessoas. Repare, Júlio, o que é que nós vemos mais hoje em dia e está a aumentar, infelizmente? Mães solteiras, que eu dou sempre uma reverência porque são guerreiras incansáveis. Mas cada vez mais há mães solteiras, porquê? Porque se nós estamos se uma relação, uma mulher adota um filho, que é o seu marido, está a tratar de mais um. Quando as coisas... O que acontece com um adolescente quando as coisas... Ele está em descoberta, em experimentação. O que acontece quando as coisas aquecem, não vão pelo caminho que ele imaginava? Eles saem. Vou para outra, vou para outro experimentalismo. E então, quando tratamos de algo tão necessário e de responsabilização acima do normal, que é cuidar de uma criança, não quer dizer que eles fiquem juntos. Claro. Mas, pelo menos, assumir a sua verdade. Olha, esta não é a vida que eu quero, esta é a vida que eu quero, esta é a minha responsabilidade independente das escolhas, mas que saia de um ponto firme, de um ponto central de cada homem e que saiba a sua verdade. Porque o que acontece mais é os homens saírem, porque quando estamos a trabalhar com um infante, com uma criança, ele fica sempre mais na área do seu desenvolvimento ao lado da mãe, quando isto acontece. E então é muito difícil uma mãe ensinar o masculino e o feminino. Ela está na área do feminino, ela consegue mostrar, mas nunca vai conseguir trazer aquela firmeza de como um rapaz pode trabalhar a nível do masculino. E então, essa responsabilização dos homens maduros tem de ser algo que tem de estar bem assente no seu desenvolvimento e nas suas ações para com as relações. E mesmo que não haja filhos, até relações, e eu trabalho um pouco também com a minha mulher, com a Inês Gaia, um desenvolvimento das relações saudáveis que baseia-se tudo na base da verdade. E para chegarmos a uma verdade temos de entender o que é, Júlio, o que é que realmente nos rege, aquilo que realmente nos faz sentido e não nos faz, sem medo de chocar quando a gente diz é isto que eu quero ou isto que eu não quero. Rui, como é que as pessoas o podem procurar? Onde, como e de que maneira? Eu estou no Instagram principalmente, que é onde eu comunico mais com toda a gente e meto os meus trabalhos disponíveis. Rui Estrela, no Instagram. Também temos uma comunidade que é a Nave, que trazemos também muito embasamento, não só nosso, mas também de outros terapeutas, psicólogos, mais científico, para ajudar neste caminho. E pronto, também na minha mailing list e isso tudo, mas principalmente no Instagram, Rui Estrela. E com muita gente? Sim, cada vez mais, felizmente. E de mente aberta ou gente que, apesar de tudo, vai procurar, mas não quer ser identificada? De tudo. Acha que ainda de tudo. É? Mas eu incentivo a que, mesmo que não queiram, vão ver a proposta, porque é semear que nós conseguimos crescer. Não vamos, de uma vez, fazer uma coisa que nos é estranha. Vamos beber um pouco, vamos entender, vamos ver a proposta, vamos ver aquilo que pode ser para nós. E aí, agir, comunicar comigo, comunicar com a minha equipa e fazer com que, passinho a passinho, nós cresçamos juntos e fazemos isto um mundo melhor. Longe daquela máxima de que homem que é homem não faz isto. Sim, cada vez mais. É. Um homem que se preocupa consigo de todas as formas, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, tem muito mais valor e tem muito mais coragem do que aquele que diz que isso não é para ele porque os homens não pedem ajuda. Rui, foi um gosto, obrigado. Obrigado. Fico muito agradecido. E um dia vamos voltar a conversar com toda a certeza. Está convidado aqui. a vir a um dos meus trabalhos. Um dia vou assistir com todo o gosto. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Fica aqui esta primeira parte deste programa. Já a seguir vem aí a Estela Machado com a informação objetiva. Temos mais propostas na segunda parte. É não perder. Um intervalo, informação objetiva e volto depois. Até já.
Segunda parte deste programa começa agora a informação objetiva. Está aqui a Estela ao meu lado. Estela, boa noite. Gostaste desta conversa aqui? Gostei, Júlio, mas tu poderás dizer melhor uma conversa Não, de sim, dois homens isso. sobre o masculino. E surpreendente até, devo dizer, não sabemos Vais tudo. para casa pensar nisso. Daqui também aprendemos algumas coisas. Tiraste sempre lições, tiraste sempre lições disto, pensamentos sempre. e reflexões. E o foco da informação é melhor. Bom, vamos falar do PTRR mais uma vez e porque estamos a conhecer algumas das coisas que lá estão no documento e também as reações ainda, hoje um bocadinho centrada na parte das florestas. Vamos a isso então. Informação objetiva, já agora, com a Estela Machado. Bem-vindo. A Objetiva começa com a aprovação do prolongamento por mais 12 meses das moratórias de crédito a empresas, instituições sociais e famílias. O Governo tomou a decisão esta quinta-feira num Conselho de Ministros que decorreu em Beja, de forma descentralizada. Esta medida vai dar mais tempo de isenção do pagamento de capital e de juros dos empréstimos a quem precisar. As moratórias foram anunciadas na sequência das tempestades. Tinham um prazo de 3 meses, que é agora alargado até ao final de abril de 2027. O anúncio surge numa altura em que o país já conhece o PTRR e em que os setores estão a reagir ao programa. A Associação de Municípios diz que o documento é estratégico, mas pede uma clarificação sobre a sua operacionalização e financiamento. A Associação de Freguesias alerta que falta no PTRR financiamento para equipamentos de desobstrução de vias em caso de catástrofe. Este PTRR e a gestão ativa da floresta conta com 132 milhões de euros e redução de carga combustível vai ter 320 milhões. São investimentos a médio prazo e estão entre as medidas para a floresta neste programa. O Governo salienta que simplificam a gestão do programa Floresta Ativa, com foco nos territórios de minifúndio, prevê novos avisos do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas com reforço de verbas. A redução de carga combustível visa o reforço do financiamento e a manutenção de condomínios de aldeia para promover alterações no uso e ocupação do solo. Já a promoção de parcerias para a gestão da floresta conta com 100 milhões de euros, assenta em modelos de gestão florestal conjunta, envolve proprietários, entidades públicas e indústria. Os pinheiros derrubados pela tempestade Christine vão gerar 4 milhões de novas plantas. As pinhas foram apanhadas do chão para recolher as sementes. Os pinheiros bravos, caídos na zona da Marinha Grande, foram a fonte para a recolha de 10 toneladas de pinhas, que vão permitir 300 kg de sementes e produção de 4 milhões de plantas novas. O trabalho foi desenvolvido pelo Centro Pinos em estreita colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Está nesta edição a Susana Carneiro, diretora executiva do Centro Pinos, que participou nesta iniciativa. Boa noite, bem-vinda, Susana Carneiro. Vamos falar daqui a pouco desta questão dos pinheiros e do que vai ser feito a partir de agora. Mas antes disso, uma breve reação àquilo que é o PTRR. Estamos ainda a debruçar-nos sobre este importante documento depois das tempestades e gostaria de perceber, na perspectiva de quem trabalha no setor florestal, aquilo que está no PTRR são oportunidades verdadeiras. O que é que há, afinal, de novo neste documento face às medidas que já tinham sido apresentadas pelo Governo? Boa noite, Estela, e boa noite a todos. Gostava de começar por agradecer a oportunidade de trazer para o espaço público a discussão sobre um setor tão importante como a floresta. Em relação ao PTRR, ele não traz propriamente nada de novo, mas traz coisas importantes. Traz uma consolidação daquilo que era a política que já estava definida por este governo, nomeadamente num plano que se chama Plano de Intervenção para a Floresta, que tem um horizonte temporal mais longo do que o PTRR e que consolida uma mudança muito grande de paradigma, que é passar do reativo, não é, do andar atrás do prejuízo, para uma gestão preventiva. E é muito importante realmente uma consolidação desse princípio. Depois, realmente, não trouxe nenhuma medida nova,
com exceção daquelas que são de resolução imediata desta questão, mas permitiu-nos conhecer, de certa forma, uma hierarquização de prioridades naquilo que era um plano que tem muitas medidas, como deve imaginar. Susana, e essa hierarquização de prioridades, ela está bem estabelecida? Na minha opinião, há prioridades bem estabelecidas, nomeadamente algo que é essencial, que são os contratos-programa com as entidades que geram o território e que mobilizam os proprietários, como as associações, e estão previstos contratos-programa com essas associações, é uma medida com um valor de 100 milhões de euros. E também prevê o reforço do Floresta Ativa, que é um apoio à gestão muito simplificado. Portanto, ficamos satisfeitos por ver nas prioridades definidas no PRR estas duas que consideramos essenciais. Susana, em relação ao financiamento, tem havido muitas dúvidas em diferentes setores. No caso da Floresta, elas também persistem. Os tempos de execução são compatíveis com aquilo que é o financiamento que se conhece, ou há aqui uma certa nebulosa à volta disto? Temos que distinguir aqui dois horizontes, não é? No imediato, digamos, este ano realmente há aqui uma noção que talvez não seja possível, mas em que se vai fazer o máximo, e a estratégia que está definida é correta, a dificuldade é implementá-la. Num horizonte mais para além do imediato, não é? Porque este plano vai até 2034. Repete-se aqui algo que já havia com o plano de intervenção para a floresta, é que as principais fontes de financiamento para a floresta, portanto, o valor que é conhecido, que já está alocado à floresta, é muito inferior à ambição de investimento que é estabelecida, quer no plano de intervenção para a floresta, quer agora no PTRR. Portanto, para nós é muito positivo que este investimento seja agora refletido no PTRR, porque ganha outra força política e este investimento está refletido num plano que é transversal a todo o governo e a todo o país e não apenas para a floresta. Portanto, nessa perspectiva, estamos satisfeitos de que haja aqui realmente outro peso político para estas prioridades. No entanto, também isso só faz ganhar ainda mais aqui urgência a resposta a de onde vem o dinheiro. Porque o dinheiro não vem do PTRR em si, não é? Vem de outros fundos e é imprescindível que o país e que o governo consiga ir buscar a outras fontes de financiamento o que é necessário para a floresta. Porque a floresta tem o potencial para ser não um problema, mas uma solução e ser central para a resiliência do nosso território. A floresta ocupa mais de 30% do nosso território. E, se bem gerida, a floresta protege os solos da erosão, protege as zonas costeiras, favorece a infiltração da água, portanto, é um aliado em situações de catástrofe. E mas até da prevenção das mesmas, mas nós estamos ainda a olhar para os efeitos das tempestades e do comboio de tempestades, nomeadamente a Cristina, e os danos que provocou na zona de Leiria, Marinha Grande, dois dos concelhos mais afetados e sobretudo a zona do Pinhal de Leiria e algum pinhal ali à volta. Estamos também numa fase em que é preciso, de certa maneira, reerguer a floresta e há ali uma vastidão para limpar e para reerguer. Este projeto que falávamos há pouco na Objetiva, dos pinheiros bravos caídos, que agora vão dar lugar a novas árvores, eu vou perguntar-lhe, é demasiado difícil nós percebermos assim como é que isto funciona, como é que este trabalho foi feito? Porque ele foi feito muito depois das tempestades, a recolha das sementes, com um objetivo muito claro para o que era?
Sim, é assim, a recolha de sementes na realidade começou pouco depois da tempestade. A parte em que o Centro Pinos complementou o esforço do ICNF é que começou um pouco depois, começou no final de março. E realmente aqui na resposta à tempestade todos temos que fazer o melhor que podemos e realmente dentro do orçamento de uma associação como o Centro Pinos, que é modesto, conseguimos aqui reforçar a capacidade de colheita de semente, que depois vai permitir rearborizar de uma forma bastante significativa, porque conseguimos colher semente suficiente para produzir mais de 4 milhões de plantas, o que significa, por exemplo, quase metade daquelas que foram produzidas o ano passado. Aqui Isto vai tudo demorar muito tempo, Susana Carneiro. Qual é que é a estimativa neste ciclo todo, entre este período da recolha, é preciso armazenar todo este material, e depois a replantação? Sim, é assim, o ciclo pode até ser rápido, porque esta semente que foi recolhida durante esta primavera e até no inverno começou logo a ser processada no Centro Nacional de Sementes Florestais, em Amarante, e agora, em maio, é o mês pico para os viveiristas adquirirem esta semente. E esta semente que os viveiros vão adquirir agora podem originar plantas que já vão ser usadas na próxima época de plantação, a partir do próximo outono. Portanto, o potencial para ser rápido existe e estar lá. Agora já sabemos que há outras dificuldades. E quais são, já agora? Por exemplo, a existência de financiamento público acessível e simples, porque também, para ser claro, este esforço de rearborização já no próximo outono provavelmente não vai ser dirigido a estas áreas que foram afetadas pela tempestade, e sim às áreas que foram afetadas pelos incêndios, porque as áreas afetadas pela tempestade ainda não vão estar preparadas para receber uma plantação e, além disso, o que faz mais sentido é esperar pela semente. E só se não houver plantas provenientes da germinação natural das sementes, então é que se deve fazer uma rearborização. Mas esta necessidade de repor a floresta que estávamos a perder já vinha de trás. Aqui a tempestade trouxe muitas coisas más, mas trouxe esta coisa boa. Conseguir recolher semente mais rápida, não na copa das árvores a ter que escalar, mas no chão, e tentar aqui recuperar um grande déficit de semente que nós já vimos a acumular há muitos anos. Portanto, a nossa expectativa é que, ao contrário do habitual, este ano haja semente suficiente para as necessidades de rearborização. Susana, essa é uma notícia positiva, não esquecendo que vem aí um tempo difícil, que são os meses mais quentes, e falava dos incêndios. E aquilo que vocês se perceberam no terreno é que há muito material para retirar. Sim, todos sabemos que há muito material para retirar, mas também sabemos que o mercado está a funcionar, as empresas estão a trabalhar na região, e naquilo que é a perspectiva do mercado que já está a trabalhar, está tudo a correr da melhor forma possível. Dentro daquilo que é possível. Os meios que existem estão alocados. Agora, claro, nós estamos numa situação excepcional em que os meios que existem são insuficientes para aquilo que está no terreno. Susana Carneiro, muito obrigada por ter estado connosco a falar-nos deste trabalho do Centro Pinos e também, obviamente, na reação como um dos agentes do setor florestal àquilo que é a decisão do Governo para esta área que está no PTRR. Foi, aliás, um dos temas principais ao longo desta semana da Objetiva. Ficamos por aqui na edição desta quinta-feira e desta semana. Daqui a pouco o Júlio Magalhães está de regresso com o programa Juca. Pode acompanhar toda a atualidade no nosso site sobre a sua terra, o seu distrito e o nosso país. Boa noite, bom fim de semana. Mais uma vez, bem-vindo. Abrimos esta segunda parte com alguém que toca vários instrumentos. É um humorista, imitador, locutor, faz dobragens, escreve livros. É natural de Beja, no Alentejo, e fez da voz a sua principal ferramenta de trabalho ao longo destes anos, com passagem pela televisão, rádio, publicidade e palco, desde os filmes Frozen ou Toy Story
ao contra-informação, entre muitos outros exemplos. Vamos agora, não é conhecer melhor, toda a gente o conhece, vamos falar um bocadinho com o Bruno Moreira, para saber o que é que está por trás. Bruno Ferreira. Juca. Estava aqui por dentro. Bruno, é exatamente. Bruno, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado, obrigado pelo convite. Ter-te aqui. Bruno, o que andas a fazer primeiro? Olha, continuo... Não é onde é que estavas no 25 de Abril? Não estava. Bom, estava na barriga da minha mãe, para quem manda um grande beijinho. O que é que ando a fazer? No fundo, um pouco de tudo isto que falaste aqui. Sim, no fundo é a minha vida. É a voz, maioritariamente, em dobragens, em locuções, documentários, publicidade, etc. Escrever, porque não consigo deixar de escrever. Sobretudo, e agora muito focado em Beja, na história de Beja, em figuras de Beja, e sobretudo um trabalho que estou a fazer, um trabalho que vai demorar imenso tempo, que é a história do Luís da Rocha, que é o café mais antigo de Beja, 1893, o sexto café mais antigo do país, de Lisboa para baixo é o mais antigo. Isso é muito engraçado, esses cafés históricos são mais... Sem dúvida. Isso é que é história. Isso é mesmo história, é a história verdadeira, e portanto estão todos convidados a passarem a Luís da Rocha, doçaria conventual de Beja, excelente, e portanto esse é um trabalho que me vai demorar muito tempo, porque é feito de permeio com os outros todos, como dizias, toco mesmo os 7 instrumentos. A voz, quando é que descobriste que a voz ia ser o teu instrumento de trabalho? Possivelmente quando terminei a licenciatura, tive uma professora que me foi muito importante, Paula Cruz, que já cá não está entre nós, mas que quero deixar aqui uma grande homenagem, porque foi ela que acreditou que era uma grande publicitária, que eu, na altura, poderia dar voz a campanhas publicitárias e fazer outras coisas. Mas tinhas boa voz ou porque já fazia imitações? Porque fazia imitações. Já fazias? Bom, eu faço desde sempre essas imitações e... sei lá, desde eu próprio não me recordar, os meus pais sim contavam-me que eu imitava a minha bisavó, Isaura, porque não tinha uns dentinhos ou uma coisa assim, eu fazia aquela imitação, e depois os vizinhos, a família, os professores, e foi sendo por aí fora, e claro que depois houve uma altura que, quer dizer, consegui juntar o útil ao agradável e começar a trabalhar e a ganhar e fazer a vida com isso. E depois vieste para Lisboa? Vim para Lisboa. Era obrigatório vir para Lisboa? Bom, na altura eu diria que sim. Hoje, possivelmente, com uma série de recursos tecnológicos que temos à disposição, já não será necessário, poderá não ser tão necessário, mas na altura vim para cá, licenciei-me cá em Relações Públicas e Publicidade, e é a partir daí, venho em 93, e é a partir daí que depois, a partir de 97, vem o Contra-Informação, vêm as locuções, etc., e ainda tentei ter uma vida mais séria, tive uma agência de comunicação, Sociosistemas, onde fazíamos campanhas de sensibilização ambiental e outras, mas havia sempre estes dois amores e eu fui sempre descaindo mais para o lado artístico, e no fundo é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. O Contra-Informação é uma marca, é o salto e fica como uma marca? Sim, sem dúvida nenhuma, foi o Contra-Informação que me catapultou a fazer parte daquela equipa, daquele programa que ainda hoje muita gente se lembra. Sim, que sem dúvida, caramba. Um programa mítico, na altura os próprios políticos e outras figuras da sociedade quase que peleavam por ter o seu boneco, serem retratados. Hoje alguns já pediam para terem lá um boneco. Mesmo, havia lobbies e grupos de pressão para serem representados, no fundo para serem gozados, vamos dizer assim. Pois. Mas o sucesso do programa era tão grande que valia a pena, e tu acabavas por ter vantagem em ter lá o teu boneco, mesmo para seres maltratado. Bruno, e como é que se trabalha a voz de alguém que de repente também quer ser um boneco e tens que imitar a voz? Olha, há várias formas, sei lá, há umas que tu tens de trabalhar muito arduamente e que é difícil lá chegares e que tu até começares a perceber o caminho, e depois há outras que simplesmente te surgem e estás a tomar banho no duche e em vez de cantar fazes aquela voz, aquilo de alguma forma
tens essa voz registada. Há um trabalho sempre muito grande de memorização em quem faz este tipo de arte. Porque, no fundo, trata-se de memorizar não só o registro que tu ouves, como depois de conseguires fazer, memorizar essa voz. E depois conseguires pô-la cá fora quando quiseres. No fundo, às tantas tens muitas gavetas e não podes baralhá-las todas. Uma vez aconteceu-me com uma pessoa que também é teu amigo, Marcelo Rebelo de Sousa, e eu quis fazer a voz do professor Marcelo Rebelo de Sousa e sim uma voz do Dias da Cunha, que era na altura o presidente do Sporting, porque havia ali um timbre e um tom ligeiramente próximo. Consegues aqui, mais ou menos... É voz de quem? Não se vai rir. Lembra-se quando você começou a rir-se? É verdade. Está a ver? E quando eu nunca liguei para si, mas há um dia que eu vou ligar aqui para o programa e vou dizer: Juca, sabe quem fala? Daqui Marcelo Rebelo de Sousa. E eu vou acreditar. Estou-lhe a ligar para lhe desejar boa sorte nesse seu novo projeto e que corra tudo bem. E depois tu vais dizer: professor, é mesmo professor? Pois é, que diria mesmo. Há algum personagem que tu tenhas imitado ao longo deste tempo que é o que mais gostas de imitar ou não? Há sempre vários personagens. Há vários, não é? Que são épocas que tu atravessas, apaixonas-te por uma criação destas, ou porque ela te sai tão bem, ou porque desenvolves um afeto com o personagem. O que não quer dizer que seja com a pessoa real, mas pode ser com o personagem. Tive isso com o Carlos Fino, com o Paulo Portas, com o Marcelo. E depois é uma coisa que quem está à tua volta tem que sofrer com isto, porque há uma dada altura em que eu só falo com aquela voz e depois isto é amassador e é complicado. E é complicado. Porque se me chamam, já vou, o que é preciso? Ou então, bom, olha o que é o jantar. Ai, credo, ovos, mas comemos ontem. Está a ver? E acaba por ser, às vezes, quase doentio. Vais só buscar o timbre da voz ou vais buscar as expressões das pessoas? Também? Não, vou buscar tudo aquilo que consigo. Os textos? As expressões das pessoas, o timbre da voz, evidentemente, e depois até mesmo os gestos, não é? Claro, também a linguagem corporal. A linguagem corporal é importantíssima. Mesmo quando fazemos um trabalho em que só a voz é que é ouvida e não temos imagem, nós trabalhamos fisicamente, porque isso ajuda a dar corpo à caracterização do personagem. E isso tem que ser um treino diário, Bruno? Bom, depende, se for uma voz ou um trabalho que tu estejas a criar e a construir, sim, convém que seja, convém mesmo que seja. Depois não, depois eram as tais gavetas que eu te explicava, tu abres aquela gaveta e sai-te aquela personagem. Recordo-me também quando foi o presidente do meu clube, que é o Sporting, parabéns, vais ser campeão. Ainda não acabou. Mas cá estaremos. Para futuras imagens. O presidente do Frederico Varandas também foi outra voz que eu estive bastante tempo com essa voz, sempre ali a fazer até conseguir ter essa voz mais ou menos dominada. Isso é extraordinário. É impressionante. Ó Bruno, entretanto também fizeste animação. Há uma técnica diferente para aquilo que são. O Toy Story foi um dos que fizeste. Lembra-me porque hoje vai regressar o Toy Story no infelizmente, que é uma saga fantástica. E já fizeste a saga Toy Story. É uma técnica diferente? Ou... É evidente que sim, porque nós já ali estamos completamente condicionados àquilo que vem, ou seja, nós temos aquilo que se chama o lip sync, que são as bocas que o boneco já traz, os movimentos da boca que a animação já traz. Agora, no início desta história toda, voltamos, faz de conta, aos Estados Unidos, o filme está a ser feito e ali sim o ator tem toda a liberdade para, em frente ao microfone, interpretar o texto do seu personagem. Depois é feita a animação em cima dessa interpretação. E todos os outros países onde a dobragem é feita na sua língua já estão condicionados por aquela boca, aquela animação que cobriu, vamos lá, o trabalho original do ator. E, portanto, sim, temos
de ter isso em atenção, mas temos felizmente grandes diretores de dobragem cá em Portugal. O nosso trabalho de dobragem é muitíssimo elogiado e bem visto junto das grandes majors internacionais, Estados Unidos, etc. Normalmente é em Portugal que são escolhidas as melhores dobragens destes filmes. E depois temos também bons adaptadores, porque depois de teres um texto traduzido, precisas de uma adaptação em que tu vais procurar as expressões que são nossas, quer dizer, se tiveres um It's Raining Cats and Dogs, nós não podemos dizer que estão a chover cães e gatos, mas dizemos que está a chover a cântaros. Ou seja, essa adaptação do texto para a nossa realidade, para aquilo a que estamos habituados a dizer, a nossa cultura, ao fim e ao cabo, também ajuda muito. E depois temos que nos aproximar da voz do personagem que estamos a dobrar. Eu fiz, por exemplo, o Capitão dos Pinguins, para teres uma ideia, de Madagascar. Para teres uma ideia, eu ali baseei-me num personagem que existe, que era o Major Valentim Loureiro. Porque lá está, era um tipo militar. Era um tipo que tinha uma voz, assim, para fazer alguma coisa que mandava fazer, e toda a gente tinha que obedecer. E o meu pinguim, chefe dos pinguins, era um bocado isto. E juntei-o com outra coisa, que era o Humphrey Bogart, porque ele tinha uma certa classe, um certo romantismo que depois eu já não encontrava no Major. E, portanto, essas duas coisas, e ficava uma coisa feita assim. Com mais, mais quente e ao mesmo tempo autoritário. Portanto, sim, a dobragem é diferente. Extraordinário, Bruno. Onde é que a gente pode ver agora? Eventos publicitários, dobragens, nas redes? Nas redes, sim, brunoferreira.vozes, quer no Facebook, quer no Instagram. Tenho todo o gosto que passem a seguir e que possamos estar em contacto mais vezes. E pronto, e de resto, sim, publicidade que normalmente não vais saber que sou eu, mas, sei lá, outros filmes. Agora está no cinema o Super Mario, onde tenho também um personagem. Trabalho não falta, é o que interessa. Vai evento, felizmente. Bruno. Foi um gosto. O gosto foi meu, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado. E felicidades. Isto é uma casa tua. Vamos continuar a conversar com toda a certeza. Ora, neste programa já falamos de cinema, televisão ou música e há uma realidade que afeta diretamente estas e outras artes. Vamos falar agora da proteção das obras audiovisuais. Tenho comigo o Paulo Santos, é diretor-geral da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais. Vamos procurar perceber o impacto da pirataria digital e o que está a ser feito no sentido de o combater. Paulo, boa noite, obrigado. Há muito tempo que não nos víamos. Já não nos víamos há um tempinho, há uns aninhos. Talvez. A última vez que nos vimos foi umas festas, um jantar. É verdade, é provável. Uma televisão. Paulo, boa noite, bem-vindo. Obrigado. Estamos num momento crítico da proteção dos direitos audiovisuais. Estamos num momento muito sério. Para termos uma ideia, a pirataria em Portugal, comparativamente com os índices de procura de pirataria em Portugal, é 33% acima da média europeia. Acima da média europeia. Portanto, estamos num lugar de destaque. Mas por maus motivos. Por maus motivos, não é? E posso dizer que todo o setor do audiovisual, incluindo isto que nós estamos aqui, está sob ataque. Estão sob ataque as transmissões de streaming dos jogos de futebol, os filmes. Ainda há pouco tempo, tivemos um caso gravíssimo de sites que ofereciam só telenovelas e séries portuguesas, que inclusivamente foi feita uma participação crime, inclusivamente. Portanto, estamos aqui com situações extremamente graves do ponto de vista daquilo que é a proteção da propriedade intelectual, mas também não só. E digo não só porque quando nós vimos um jogo ou temos uma IPTV pirata, normalmente aquilo tem termos e condições e aceita-se tudo. Ora, estamos a abrir a porta da frente ao criminoso. E está provado, não sou eu que digo, são estudos da Europol, da Interpol. Ainda anteontem fizemos um congresso na Polícia Judiciária sobre esta matéria e, portanto, foram apresentações que foram feitas lá por essas entidades, que mais de 70% das pessoas que vão sacar um filmezinho ou verem um joguinho e depois aceitam umas coisinhas, estão a ser vítimas de malware. Malware que leva ao phishing, que leva à violação da privacidade ou a um ransomware, que é aquilo que ficamos todos bloqueados e depois pedem-nos uma indenização. E isto está perfeitamente demonstrado. E depois a criminalidade é um fenómeno transnacional e de criminalidade organizada, mas já lá iremos. Podemos falar de vários aspectos. Portanto, a primeira nota que temos aqui, que me parece extremamente importante, para além de está a pôr em causa, põe em causa as ligas de futebol. As ligas, claro, pois. Futebol, os clubes e os operadores. Os operadores.
há uma fuga tremenda de publicidade. Já há outros meios a concorrer para além daquilo que é. Depois, ainda temos as utilizações abusivas, a pirataria, não é? Porque, temos aqui umas situações muito, muito complicadas. Nós temos feito algum trabalho bastante interessante, já há de algum tempo para cá, mas não chega. Nós fomos pioneiros no combate à pirataria em Portugal. Desde 2015 celebrámos um memorando de entendimento entre os titulares de direitos, entenda-se entidades de gestão coletiva, operadoras de telecomunicações, e mitigado com o apoio da IGAC, da Inspeção Geral das Atividades, em que permitia, a gente identifica conteúdos piratas, sites piratas, e pedia-se o bloqueio diretamente às operadoras, o bloqueio via DNS. Isso está a acontecer. Depois, em 2021, com a Lei 82 de 2021, isto desenvolveu-se, também já se pode permitir o bloqueio por IP, só que temos aqui uma coisa muito engraçada. Neste momento, Portugal vive um problema de soberania nacional. E eu digo isto e vou repetir. Temos um problema grave de soberania nacional. E há consciência disso, Paulo? Eu tenho alertado para isso e eu vou explicar o porquê. As operadoras, entenda-se, sempre passa a publicidade, as MEUs, as NOS, a Vodafone, todas essas operadoras são contactadas, são notificadas. Nós, nestas associações, recolhemos as evidências, a prova de que aquilo é produto pirata, juntamos prova, enviamos um processo imediato, um processo digital, é confirmado pela IGAC e a IGAC pede o bloqueio às operadoras. Imediatamente estas operadoras nacionais bloqueiam o DNSPT. Portanto, quem quiser aderir, aparece lá uma mensagem, o site bloqueado, Polícia Judiciária, tem um texto próprio. O que é que acontece? Isto é bloqueado via DNS, só que temos aquilo que se chama os DNS Resolvers. Os DNS Resolvers é aqueles DNS alternativos que a Google tem, que a Cisco tem, que a Cloudflare tem, e o que é que as pessoas fazem? A malta já percebe, e também temos os VPNs, mas já lá iremos. Esses DNS alternativos, a gente, como está bloqueado o IP nacional, a gente saca daquele DNS alternativo que não é nacional e não está bloqueado. Claro. Ora bem, mas aquelas empresas estão em Portugal, mas não cumprem a lei portuguesa. Mas não cumprem a lei portuguesa muito mais por culpa da falta de enforcement das nossas autoridades administrativas e judiciais e políticas do que o contrário. Eles tentam sempre fugir. Só que aquilo na prática é tão de maneira grave que aquilo que se chama uma circumvention devices. O que é isto para as pessoas perceberem? É um mecanismo, se isto está bloqueado, eu tenho a porta da frente fechada, para entrar preciso uma chave, então eu não consigo entrar, então eles entram por trás com estes mecanismos e vão, todos aqueles bloqueios que são feitos, no fundo, não são eficazes, porque são eficazes pós domínios portugueses, mas depois entra-se pela porta dos fundos. Claro. E isto é extremamente... Isso é uma invasão. É uma invasão, e mais que isto, é um problema de soberania nacional, que não está... Falamos com isto, falamos com os proxies, temos muitos problemas com estas entidades que pensam que são supranacionais, mas não são. Elas têm que cumprir a lei portuguesa e, portanto, é uma vergonha, eu repito, é uma vergonha que as autoridades portuguesas não façam cumprir a lei em Portugal. Eu, como sabem, eu fui polícia há muitos anos e não me passava pela cabeça que, quer dizer, a lei tem que ser cumprida e tem que ser igual para todos. Igual para todos, é óbvio. Não me parece que seja de outra maneira. Portanto, e temos, o público tem uma percepção errada disto tudo também. Acha que, enfim... Não faz mal nenhum. Pois, pronto, isso é uma falsa questão. Pois é mais barato. Pois, eu também, se quiser um carro mais barato, se eu roubar é mais barato. Pois. O problema é que, eu digo roubar entre aspas. Claro, não é? Claro. Se quem produz, vamos lá ver, quem vive desta indústria, todas estas pessoas que aqui estão a trabalhar, recebem o ordenado aqui. Claro. Recebem disto. E é a publicidade que paga, ou é o investimento. A maneira do financiamento será de cada um dos negócios. Se estes conteúdos forem totalmente roubados, e pensemos no futebol, queremos uma liga forte. Se não houver direitos, se não houver dinheiro para pagar direitos, como é que vamos ter uma liga forte? Portanto, isto para termos que isto hoje pode prejudicar-nos qualquer um de nós. Portanto, a pirataria não é um crime inocente, e mais, é crime organizado. Pode-se falar crime transnacional. Pode-se falar, isto também resulta isto são relatos da Europol. As IPTVs, por exemplo. O que é uma IPTV? Uma IPTV pirata. Portanto, alguém... E aquilo funciona de uma forma muito, muito engraçada. Portanto, a gente tem acesso a 3.000 canais com um pagamento mensal pequeniníssimo. Ou anual até. E anual. Uma coisa baratíssima, entre aspas, é barato porque foi roubado. Ninguém pagou direitos a ninguém. E se vender uma coisa roubada, é evidente que tudo o que vier é lucro. Esta é a verdade. Temos que dizer as coisas de uma forma crua. É mesmo assim. E, portanto, há muita gente, mas por incrível que pareça, e é uma coisa que me choca imenso, eu tenho amigos meus, evidente, que estão muito bem de vida, e têm PTVs e sacam os Sport TVs desta vida para não pagar. Ora, isto não é um problema de dinheiro. Eles não têm a falta de dinheiro, eles têm a falta de ética. E a única maneira de nós começarmos a resolver estas questões também é
nós conseguimos bloquear. Agora com o DSE, com o Digital Service 7, já vai ser possível notificar também as plataformas em linha para bloquear imediatamente, já mais uma ferramenta. Há os bloqueios DNS, IPI vai ser também em linha, mas temos que ir às pessoas, aos consumidores. E ir aos consumidores é bater-lhes à porta, olha meu amigo, isso consegue-se detectar, porque isto é tudo bionívoco, a gente consegue consegue saber, tecnicamente consegue, sem violar sequer questões que têm a ver com a privacidade. Olha, andas há 3 ou 4 dias a ver conteúdos piratas, é melhor que pares, para a próxima, como já se repassa em muitos países, que é uma coisa que se chama o Cease and Desist, recebes uma notificação e tens que pagar uma multa. Porque na realidade temos que mudar o paradigma, porque se não mudarmos o paradigma, estamos a pôr em causa, quer dizer, ninguém põe em causa que quem faz pastéis de nata tem que os vender. Até quem faz novelas, quem faz filmes, quem faz séries, pode ser gamado, pode ser. Isto é uma linguagem. Pois é a mesma linguagem. Isto é a linguagem para as pessoas perceberem. E, portanto, é perfeitamente. E o poder político tem que ter consciência, que tem que ter uma atitude mais firme, porque estamos a falar de indústrias culturais, estamos a falar da língua portuguesa, estamos a falar da nossa cultura, e quanto menos fizermos para proteger a nossa cultura, mais rapidamente somos invadidos pelos grandes grupos internacionais e um dia estamos todos a falar inglês. E, portanto, tudo isto tem muitas consequências. Paulo, para terminar, estamos a fazer esse combate? Estamos a fazer esse combate. Difícil. Difícil, mas não é impossível. Temos que reunir mais esforços e, acima de tudo, há uma palavra em inglês que é, ou em português, fazer aplicar a lei que já existe. Com a lei que nós temos, a circunvalação vai ser crime. Está previsto na lei. Portanto, temos que aplicar a lei. Só isto. E temos que ter força, vontade e, acima de tudo, também fazer campanhas e começar a punir os prevaricadores, porque aqueles que consomem são prevaricadores. E têm que ser punidos. Não é preciso. A gente, se andar em excesso de velocidade, levamos uma multa, não dá? Pois, claro. Pois. Temos que ir nisto. E isto parece um assunto que não é de menos importância, mas a verdade é que o crime organizado internacional, são organizações transnacionais, eles sabem onde é que põem os servidores, porque basta não haver cooperação judiciária, não se chega lá. Depois o branqueamento de capitais também segue os circuitos todos, e o crime organizado, porque isto é uma pena muito inferior e é rentável, é preferível do que termos grandes esquemas de tráfico. Portanto, tudo isto está ligado. E há ligações ao terrorismo, ao financiamento de terrorismo, e não sou eu que estou a dizer porque gosto de coisas. Isto são relatórios internacionais que o dizem. Portanto, é isto que nós temos, mas acho que é muito importante passarmos esta mensagem e, acima de tudo, uma mensagem de cidadania. Sem dúvida. Proteger a cultura, proteger o direito de autor é um sinal de cultura e civilização. E faltam muitas campanhas e de sensibilização para as pessoas, que as pessoas não têm essa noção, se calhar, não fazem noção do que é isto. Não fazem mesmo. E movimenta bilhões de dólares por ano. Vamos continuar a falar. Terei todo em gosto e continuamos a falar destes casos. Deste ou de outros. Ou de outros. Paulo, muito obrigado, eu também. Foi um gosto. Obrigado pela disponibilidade e, sobretudo, por estas mensagens que passou aqui, que são muito importantes lá para casa, para as pessoas. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Estamos quase a despedir-nos. Não estamos quase, estamos mesmo. Vamos para fim de semana. Na segunda-feira estou de regresso. Com novo horário, nos próximos 15 dias começamos às 9h30 da noite. Espero por si. Boa noite, porque falar de Portugal, já sabe, dá que falar.